A Baixa Idade Média ocorreu no século XIV e XV. Ela ocorreu na Europa Ocidental. Ela passou por períodos sociais, políticos, econômicos e culturais. Na Idade Média, a Europa recuperou a queda do Império Romano e recuperou das invasões bárbaras quando os germânicos se estabeleceram lá. A Igreja Católica se tornou uma das principais instituições daquela época. Organizações sociais e políticas tiveram surgimento na cidade de estado, houve mudanças econômicas e crescimento do comércio. Houve alguns malefícios também, como a Guerra dos 100 Anos e a Guerra das Cruzadas. Então podemos resumir que a Idade Média teve grandes transformações sociais, culturais, econômicas e políticas. O início da economia da Baixa Idade Média se baseou muito no sistema feudal, que basicamente era um sistema de base hierárquica, em que o rei concedia terras aos nobres em troca de serviços militares e políticos. Os nobres concediam terras a seus vassalos em troca de fidelidade e serviços, e os camponeses trabalhavam nas terras em troca de proteção e sustento. O comércio entre feudos era limitado e geralmente envolvia trocas diretas de bens e serviços entre senhores feudais e seus vassalos. Porém, ocorreram algumas mudanças no comércio durante a Baixa Idade Média, principalmente devido ao surgimento de cidades comerciais independentes e o aumento de produção de bens manufaturados. Isso levou a um aumento na produção excedente, que podia ser vendida em feiras e mercados em outras cidades ou até em outros países. Além disso, as cruzadas, um assunto que já iremos comentar, e o comércio com o Oriente Médio abriram novas rotas comerciais e trouxeram novos produtos para a Europa, como seda, especiarias e tapetes. Mas o comércio entre feudos ainda tinha suas limitações por conta dos impostos no comércio internacional. A partir do século XI, a expansão do comércio fez com que acontecesse um repovoamento e até o surgimento de novas cidades. No período medieval, a área que cercava o castelo era chamada de burgo, e os comerciantes começaram a cercar esses burgos, e com o passar do tempo foi se mantendo uma nova povoação ao redor da cidade antiga, que começou a perder força no sentido comercial. Os habitantes desse lugar eram chamados de burgueses, nascendo assim a burguesia, que inicialmente só tinha um papel comercial, mas com o passar do tempo começou a ter funções administrativas nas suas próprias cidades e cuidavam da circulação e de empréstimos de moedas. Agora, entrando numa parte de organização da sociedade, mas não saindo da economia, vem as corporações de ofício, que consistiam em corporações que reuniam todos que desempenhavam a mesma função, ou seja, pessoas que tinham a mesma profissão. Então, havia corporações de sapateiro, vidreiro, alfaiates e inúmeras outras profissões. O objetivo era a regulamentação da profissão, que englobava o controle de qualidade, preço dos produtos, aprendizado da profissão e amparo de artesãos necessitados. Junto com as corporações vêm as guildas, que eram reuniões de corporações de mercadores para manter o monopólio do mercado local para os associados. Elas davam direito para os membros participarem de qualquer compra de outros membros. Então, eles tinham o direito de vigiar os preços e de punir aqueles que tentassem monopolizar os mercados de suas próprias cidades. Agora, falando de religião, durante a Baixa Idade Média, a religião desempenhou um papel muito importante na sociedade. A Igreja Católica era a instituição dominante, tanto na religião em si, ou seja, espiritualmente, quanto em outros tipos de poder. A Igreja Católica controlava muitas áreas, da educação, da arte, da arquitetura e assim vai. Ela tinha muito controle social no sentido de ameaças contra pecadores e ameaças de ida ao inferno, além de serem muito importantes na organização da sociedade, sendo responsável por instituições de caridades, hospitais e orfanatos, fazendo com que muitos escolhessem a vida religiosa como forma de servir a Deus e a comunidade. Agora, falando de guerras e conflitos, a Baixa Idade Média teve 3 destaques. A Guerra dos 100 Anos teve vários conflitos entre a Inglaterra e a França, que ocorreram durante 116 anos entre 1337 a 1453, motivada por situações políticas e econômicas. Foi caracterizada por várias batalhas e determinou a formação de monarquias europeias. A Guerra dos 100 Anos foi a disputa pelo trono francês após a morte de Carlos IV. Joana d'Arc foi uma personagem importante desse período porque ela foi uma camponesa vestida de homem que lutou junto ao exército francês e contra o exército inglês.
As Guerras das Cruzadas foi uma série de conflitos que ocorreu entre o período 1096 e 1272, ou no século 6 e 8, que ocorreu na Europa Ocidental. A Guerra das Cruzadas foi incentivada pela Igreja Católica. Foi uma guerra entre cristãos e muçulmanos no Oriente Médio. O objetivo principal era retornar à Terra e Jerusalém. Foram realizadas 9 cruzadas oficiais em 200 anos. Apesar da Guerra das Cruzadas ter seu maior objetivo como conquistar Jerusalém e Terra Santa, ela tinha outros objetivos como novas rotas comerciais e buscar riquezas. As cruzadas foram guerras violentas, muitas mortes e no final não alcançou nenhum de seus objetivos. Durante a Baixa Idade Média, houve várias das chamadas revoltas camponesas em toda a Europa, motivadas principalmente pela opressão e exploração dos senhores feudais. Essas revoltas geralmente visavam a obtenção de melhores condições de vida e trabalho, bem como a liberdade da servidão. Algumas das revoltas mais conhecidas incluem a Revolta dos Camponeses na Alemanha, que durou entre 1524 e 1525, a Revolta dos Tiompi na Itália, que ocorreu em 1378, e a Revolta dos Jaqueris na França, que ocorreu em 1358. No entanto, essas revoltas geralmente foram esmagadas pelos senhores feudais e tiveram pouco sucesso em alcançar mudanças significativas nas condições dos camponeses. A Idade Média teve seu fim por alguns fatores, dentre eles estão: como explicado anteriormente, o sistema feudal foi muito concentrado nos burgos, o que deu muito poder aos senhores feudais. Isso também causou uma grande satisfação por parte dos cidadãos, já que eles estavam sujeitos às regras do sistema feudal e por causa disso eram impostas altas taxas de impostos e multas. Além do empreendimento de algumas mercadorias, essa população já estava cansada e queria se livrar das leis da obediência que eles tinham a ter pelos senhores. E foi dessa maneira que foi criadas comunas, que eram basicamente associações feitas por esses moradores para protestar e lutar contra esse sistema feudal. Essas comunas ganharam cada vez mais força até que a Carta de Franquia foi escrita. Essa carta foi reconhecida pelos senhores feudais e pela nobreza e garantia a autonomia da cidade diante do poder do senhor feudal e também desobrigava os habitantes a pagarem os tributos. Depois disso, as cidades passaram a ser administradas por um conselho que usava dos impostos e taxas para repararem muralhas e estradas da cidade, fundava serviços de caridade e organizava o abastecimento e manutenção da milícia. O período seguinte ao período da Idade Média foi o período renascentista, e alguns pensamentos desse período deram também o pontapé para o fim do anterior. No período renascentista, a razão era vista como uma forma de manifestação do espírito humano que colocava o indivíduo mais próximo de Deus. Ao exercer essa capacidade de questionar o mundo, o homem simplesmente dava vazão ao dom concedido por Deus. Outro aspecto que foi fundamental nas obras renascentistas era o privilégio das ações humanas, também chamado de humanismo. E essa valorização das ações humanas também abriu um diálogo com a burguesia que teve sua ascensão na Baixa Idade Média. Essas ações pelo mundo, a circulação por diferentes espaços e seu ímpeto individualista ganharam a atenção dos homens que viveram todo esse processo de transformação. É ainda interessante ressaltar que muitos burgueses, ao se entusiasmarem com as temáticas do Renascimento, começaram a financiar muitos artistas e cientistas surgidos entre os séculos XIV e XVI. Além disso, também é possível destacar a busca por prazeres como outro aspecto fundamental que colocava o individualismo da modernidade em voga. Na Baixa Idade Média, o aumento da produtividade causou um grande crescimento no comércio, e esse foi chamado de renascimento comercial. Essa atividade se consolidou com a formação de feiras e rodas comerciais nas cidades. E esse renascimento está muito ligado ao crescimento urbano da mesma época, causado pelos camponeses que se mudavam do interior para as cidades a fim de fugir da servidão nos feudos. E esses camponeses ficavam nos arredores das cidades, criando feiras que inicialmente eram temporárias, mas depois foram se fixando. Tudo isso fez que no final da Idade Média a burguesia ganhasse muito poder, se tornando um dos mais altos grupos sociais, e a nobreza e o clero perderam muito de seu prestígio. E o renascimento comercial também intensificou muito as relações entre nações, colocando um fim mesmo no sistema feudal, introduzindo o capitalismo. Por causa do Renascimento, a igreja foi perdendo cada vez mais essa força, já que no mesmo o humano era o centro de tudo. E foi no ano de 1517 que o alemão Martinho Lutero, estava insatisfeito com o sistema atual da igreja, criou o protestantismo, e assim ele criou as 95 teses.
um documento que discordava das indulgências feitas pela Igreja, e depois dessas teses serem expostas, a Igreja tentou conter ele e o Papa Leão X exigiu sua retratação, mas ela não aconteceu e Lutero foi excomungado em 1521, ou seja, expulso da Igreja. A perseguição aos protestantes foi muito grande em países como França, Itália e Espanha, mas ao mesmo tempo, essa mesma religião foi ganhando forças em outros países, como a Inglaterra, Suíça e Holanda. E depois disso foi criado um novo ramo no cristianismo, dividiu, e ela é chamada de cristão protestantes. Nessa época, a arquitetura era caracterizada por ter estilos influenciados pelo teocentrismo, que era um modo filosófico que colocava Deus como centro de tudo. E esse tipo de construção apresentava dois estilos, o gótico e o romântico. O estilo romântico surgiu na Itália e na França durante os séculos XI e XIII, e as construções dessa época eram feitas em pedra e tinham como característica principal a grande espessura das paredes e pouca iluminação ao interior, já que essas construções tinham poucas janelas. Já o estilo gótico surgiu na França entre os séculos XII e XV e tinha como característica principal construções altas e verticais, para simbolizar a proximidade de Deus, e tinham muito mais janelas em comparação com as românticas. E diversas igrejas construídas nessa época ainda estão de pé, e por causa dessa arquitetura, ela tem outro nome, que é a arquitetura das catedrais. Já a arte da época era essencialmente religiosa e se desenvolveu no momento que a Igreja Católica influenciava, supervisionava e filtrava todas as produções científicas e culturais. E, além disso, ela tinha como foco aproximar as pessoas de Deus. No período da arquitetura romântica, tinha também a arte romântica, que era encontrada principalmente nas paredes de igrejas e castelos, e, como eu falei, tinha o objetivo de instruir as pessoas sobre a religiosidade. E, assim como a arte romântica, a arte gótica também ocorreu no mesmo período da arquitetura gótica. E uma coisa que elas tinham em comum era a intenção de instruir as pessoas sobre a religião. Mas o que elas tinham de diferente é que essas pinturas eram feitas nas janelas das igrejas, porque as igrejas góticas tinham mais janelas, e elas tinham outro nome, não eram janelas, elas eram chamadas de vitrais. Foi um período que foi do século XI até o século XV, como a gente pôde ver na Europa Ocidental, e aconteceram muitas mudanças significativas que construíram a Europa, por assim dizer, como nós conhecemos hoje. Algumas mudanças dela foram principalmente o crescimento populacional e o desenvolvimento urbano, que houve um aumento muito gigantesco, muito grande da população europeia, que fez o desenvolvimento das cidades e das vilas, e obviamente que se tornaram grandes centros comerciais. Também teve muita influência da igreja, obviamente, como a gente pode ver no trabalho inteiro. E teve o renascentismo comercial, que foi a economia medieval, que foi o surgimento das novas rotas de comércio, a expansão do comércio internacional, que fez o desenvolvimento das classes dos comerciantes e banqueiros. A Guerra dos 100 Anos, que foi o conflito entre a Inglaterra e a França, que foi de 1337 a 1453, que durou 116 anos. Teve muito impacto na Europa e levou à maior centralização dos poderes dos estados nacionais. Teve também a peste negra, que atingiu a Europa na década de 1340. Teve um impacto muito grande na população. E matou um terço da população da Europa. Isso é gigantesco, um terço do continente morrer. Teve o renascimento cultural, que foi o surgimento da literatura, arte, arquitetura, e as universidades também começaram lá. Foi lá que teve o desenvolvimento das ideias, teorias, e basicamente foi isso. Recapitulando aqui brevemente, a Baixa Idade Média tiveram muitas mudanças na Europa, surgimento de cidades, o renascimento comercial, conflitos prolongados, a peste negra, a Guerra dos 100 Anos, e foi um evento que teve um impacto muito profundo na sociedade europeia e ajudou a moldar a Europa como a gente conhece hoje, nos dias atuais, e fez ela ser esse continente absurdo que era. E eu odeio a maneira como você fala da cultura clássica e lembra da cultura grega e romana. Eu odeio o modo com que você faz arte. Eu odeio quando você desenha com luz e sombra. Eu odeio seus cientistas e a maneira que eles ferram os estudantes do século XXI. Eu te odeio tanto que me dá nojo e me faz acabar. Eu odeio Galileu, Kepler e Newton. Eu odeio quando você cresce tanto economicamente. Eu odeio quando você começa a pensar de um jeito novo. Em
Ainda mais quando questiono o poder da igreja. Eu odeio o humanismo. E o fato de continuar tirando o poder da igreja, mas acima de tudo eu odeio o fato de que eu acabei, não foi minha culpa, nem de Deus, só sua.